Olá, estamos aqui de volta para continuar o nosso estudo da legislação educacional. Nesse caso, a nossa continuidade diz respeito à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa conhecida, queridíssima LDB, não é verdade? Então, já vimos algumas questões, já estudamos alguma parte anterior, já vimos algumas coisas da educação básica, já vimos os níveis, já vimos o que é educação, já vimos princípios, já vimos finalidades. Uau, quanta coisa a gente viu, mas vou dizer para você... Ainda falta coisa para a gente ver, sabia? Pois é, falta. Mas a gente vai começar a corrigir isso exatamente agora. Vamos continuar a estudar, vamos aprender cada vez mais, saber da lei que rege o nosso ofício e, assim, conseguir os melhores resultados nas melhores provas em tudo que a gente faz, ok? Continuando as aulas anteriores que nós já tivemos, agora a gente vai pegar o que está presente na LDB a respeito de currículo. Sim, esse assunto que você sabe que está sempre presente nas provas, que todo mundo pergunta, que gera dúvidas, que tem mudanças, que a gente precisa ficar de olho, né? Então, aqui a gente está falando do currículo na educação básica, de uma forma ampla. Então, lembra, o que compõe mesmo a educação básica? Pois é, educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, vamos pensar aqui que esta lei vai nos oferecer alguns elementos para a gente poder pensar o currículo dentro destas 3 etapas que compõem a educação básica, ok? Então, vamos lá. Artigo 26 da lei, ele vai dizendo o seguinte, se vocês olharem, ele tem uma modificação, mas ele é de 2013, a primeira modificação de 2013. Eu deixei a data aí só para vocês entenderem que a partir da mudança, 2013, o que muda é a obrigatoriedade, muda a questão da educação infantil, então muda também a ideia de currículo. Olha o que ele traz na lei, na letra da lei. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, educação básica, né? Tem que falar dos 3. Devem ter base nacional comum, ok? Guarda esse nome, hein? Base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, olha só. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Falou em currículo, pensa. Base nacional comum e parte diversificada. Base nacional comum, como o nome diz, é uma base que tem uma discussão nacional, porque ela é presente em todo o Brasil e ela é comum a todas as escolas. A parte diversificada não é base nacional comum porque ela é diferente. Por quê? Porque ela é aquilo que vai trazer para este currículo as características regionais e locais da sociedade, a cultura, a economia, tudo aquilo que diz respeito àqueles alunos. Então, é esse desenho, ó. Base nacional comum, parte diversificada. Um complementa o outro. Para dar um exemplo, ok, os alunos vão aprender artes. Artes é um conteúdo curricular da educação básica. Mas ele mora lá no lugar onde aquela arte com argila é altamente conceituada, tem excelentes artistas. Ou ele mora no lugar, por exemplo, em São Paulo, onde você tem os grafites como obra de arte. Os dois são arte, mas o que eu ensino? Faz sentido eu começar a ensinar arte com grafite para os alunos que moram lá no sertão do Piauí? Não faz. Então, o que compõe o componente de arte, aquilo que a gente vai além da base nacional comum, tem que ser a expressão dessa regionalidade, dessa questão local, e por isso é que compete a cada sistema de ensino e a cada estabelecimento de ensino pensar em definir que experiências são essas que são levadas a título de toda a questão da parte que vai complementar a base nacional, ou seja, esta parte diversificada. Ok? Bom, essa mudança tinha acontecido em 2013 e
ela continua assim, ó. Os currículos devem abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Esses currículos aqui são base nacional comum. Tem que ter. Você sai daqui, vai para uma escola lá, sei lá, no Rio Grande do Norte. Tem que ter esses conhecimentos. Vai para uma escola no Mato Grosso, tem que ter esse conhecimento. Vai para uma escola lá no Rio Grande do Sul, tem que ter esses conhecimentos. Essas áreas estão presentes, tá? Agora, para complementar isso daqui, em 2017, houve uma alteração no que diz respeito ao componente curricular de arte. Olha só o que a lei diz agora. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. É o seguinte, era, deixou de ser, voltou a ser. A nossa lei é assim, fantástica, né? Então, vamos lá. A arte nas suas expressões regionais. Então, não adianta você ficar estudando história da arte. A gente está falando especialmente da arte nas expressões regionais, que é componente curricular obrigatório da educação básica. Componente curricular obrigatório não é a disciplina necessariamente. Componente curricular obrigatório é o aluno ter acesso a esse estudo, acesso a esse tema, acesso a essas discussões. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular arte. Então, se o menino tem no currículo dele aula de música, música é arte, ele está sendo contemplado com o componente curricular. Se ele tem aula de teatro, ele está sendo contemplado com o componente curricular. Se ele tem aula de artes visuais ou de dança, do mesmo jeito. Então, todas essas áreas, tá? Todas essas linguagens compõem o que a lei entende como arte, aquela que faz parte de toda a educação básica, aquele conteúdo que é obrigatório em toda a educação básica. Continuando, outro assunto e outro componente curricular para além daqueles que a gente já viu, tá? Educação física. Educação física, gente, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, vamos entender? Educação física integrada à proposta da escola. Componente curricular obrigatório da educação infantil e do fundamental. Ó, quem saiu? Quem saiu? Não tem obrigatoriedade aqui escrita para o ensino médio, tá? A prática é facultativa ao aluno, que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, trabalha 6 horas ou mais, a prática é facultada. Ou seja, faz a prática se quiser, mas o componente curricular ele continua existindo, tá? É só a prática, o garoto vai ter que ter avaliação, frequência e tudo mais. A prática é facultada. É facultada também para aqueles que têm mais de 30 anos de idade. Também é facultada para quem estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Então, tem algumas situações em que o sujeito está fazendo o serviço militar ou então faz alguma coisa que tem uma prática de educação física muito intensa. Ele tem a prática da disciplina na escola facultada. A mesma coisa para quem tem prole. Quem tem prole já tem que correr demais atrás dos filhos, né? Então não precisa fazer a prática da educação física, mas continua com o componente curricular. De novo, repito, a avaliação e outras questões fazem parte. Lembra que tem uma condição que não está colocada aqui, que não é explícita na lei, mas que está amparada por decreto, que é a questão de algumas condições de saúde. Existem alguns indivíduos com algumas condições de saúde que os impedem da prática da educação física. Ok, a prática ela pode ser, então, facultada a esse aluno, mas a disciplina continua existindo, ok? Vamos continuar. Outro assunto, o ensino da história do Brasil. História do Brasil, a gente precisa conversar muito sobre ela, até porque as visões que nós
enquanto estivemos na escola, construímos sobre a história do nosso Brasil, são visões assim muito eurocêntricas, muito fincadas no olhar europeu de dominador, né? E sem considerar o olhar dos outros povos que estavam aqui e das lutas desses povos. Então, a história do Brasil, de acordo com a lei, vai ter que levar em conta as contribuições das diferentes culturas e das diferentes etnias para a formação do povo brasileiro, e especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, é trabalhar a história do Brasil, considerando todas as contribuições dos povos e saindo daquela vertente eurocêntrica, ampliando para as contribuições indígenas e para as contribuições africanas. Isso é, de fato, como se a gente estivesse voltando atrás, recuperando, tá? Considerando algumas coisas que até bem pouco tempo atrás não eram consideradas na educação brasileira, no ensino e na aprendizagem da história do nosso país. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Notem que é 2017. Você vai dizer assim, mas já ofertava a língua inglesa antes? Sim, já ofertava. Mas muda a redação, muda o interesse, muda alguma coisa e isso muda também. E o que mudou aqui de muito importante? No currículo do ensino fundamental, tinha que, antes dessa perspectiva de 2017, era ofertada uma língua estrangeira, a critério, a cargo de escolha do sistema de ensino. Então, o sistema de ensino podia optar por francês, o sistema de ensino podia optar por espanhol, pela língua que fosse. E agora, de acordo com a legislação, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, a oferta da língua inglesa entra como uma obrigatoriedade. Ficou claro para você? Você que é professor de inglês pode ficar mais feliz, né? Porque surgirão várias oportunidades para você. Porque o inglês entra como a disciplina, a língua obrigatória para as crianças a partir do 6º ano. Ainda numa alteração de 2017, a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Então, assim, todos os temas transversais que dizem respeito ao ensino fundamental, a gente vai ver alguns daqui a pouco, eles podem estar na integralização curricular. Ou seja, eles fazem parte do próprio currículo sem necessariamente serem estudados separadamente, tá? Então, eles podem estar em projetos, eles podem estar em pesquisas, sempre envolvendo esses temas que a gente vai começar a ver. Olha só o que a gente pode começar a incluir como algo extra que a lei traz. Essa é uma alteração de 2014, tá? Já tem algum tempo, mas possivelmente vai ser uma surpresa para você. Olha o que a lei diz. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Entendeu? Vamos repetir? O que a gente está dizendo? Que, no mínimo, 2 horas por mês, a escola precisa exibir filmes de produção nacional que complementem o currículo que vem sendo implementado naquela escola, tá? E que esteja integrado à proposta pedagógica. E aí, você sabia disso? Já está fazendo isso na sua escola? 2 horas por mês de filmes de produção nacional? Gente, vale curta-metragem, vale longa-metragem, vale documentário, mas tem que ser algo complementar e que esteja de acordo com a proposta pedagógica e com o currículo daquela instituição. Então, assim, as novidades que a lei nos traz, né? São realmente algumas coisas bem interessantes. Em relação ao ensino religioso, e aí tem muita coisa que a gente pode discutir. Primeira coisa que a gente tem que saber, o ensino religioso, ele aparece como uma obrigatoriedade para as escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, ensino médio. A escola de ensino médio, ela precisa ter ensino religioso? Não.
A escola é de ensino fundamental. Ela precisa ter ensino religioso? Sim, se ela for uma escola pública. Se ela for uma escola privada, não. Mas se ela for uma escola pública, sim. E aí, gente? Mas que papo é esse de que é facultativo? É facultativo, sim, para o aluno, mas não é facultativo para o sistema de ensino e não é facultativo para a escola. Agora, o aluno, ele pode sim decidir se ele quer ou se ele não quer assistir, ser matriculado na disciplina de ensino religioso, tá? Então, esta disciplina, ela tem algumas características do tipo, para você discutir o que vai ser feito, qual é o conteúdo, o sistema de ensino, novamente, tem que sentar, conversar com os representantes das religiões e chegar num denominador comum. O ensino religioso, ele não pode ser o ensino para fazer proselitismo. O que é proselitismo? Proselitismo é você fazer propaganda, evangelizar alguém para a sua própria religião. Ele não pode ser um lugar de proselitismo. Então, ele está muito mais para um espaço onde você vai discutir valores, onde você vai discutir posicionamentos, onde você vai discutir ações como solidariedade, empatia e todas essas questões que fazem parte das relações humanas pela lei, do que propriamente discussões de cunho religioso. No entanto, o nome é ensino religioso e é obrigatório. Como está na mão dos sistemas de ensinos definir, organizar como tudo isso acontece, existem diferentes maneiras e você possivelmente encontrará diferentes formas de oferecimento desse ensino religioso. Há municípios, uma vez que o ensino fundamental está na maioria nas mãos dos municípios, mas ainda assim com a colaboração dos estados, há municípios que separam por religião. Então, você tem um professor da religião católica, um professor das religiões evangélicas, um professor das religiões afro e... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí uma pequena parte de uma aula demonstrativa do Lá Concurso, para vocês conhecerem os nossos grandes mestres aqui do Lá Concursos. Nós do Lá Concurso, nós fizemos um super curso online específico focado na Prefeitura de Barretos para o cargo de professor. Nós temos grande expertise em concursos para o magistério. Tenho certeza absoluta, se você assistir a nossas 121 horas, que é o nosso curso da Prefeitura de Barretos para o cargo de professor, lá no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Professor, quanto custa? Você vai nem acreditar. O melhor custo-benefício para você estudar para o concurso de professor de Barretos. Investimentos apenas 10 parcelas de R$20, 121 horas específicas, top de linha aqui do Lá Concurso. Bacana? Já esquecendo, você quer uma cortesia para a galera aí, você quer esse material de apoio aí, do professor que você acabou de assistir, da professora, do professor, é muito simples. Clica aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o site, você vai ter que fazer ali um cadastro básico, né, que é normal, um pequeno cadastro, e você pode fazer o download gratuitamente. Aí aproveita, já dá um likezinho, coloca o seu comentário, compartilha o vídeo aqui do Lá Concurso. Bacana? Espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.